Dumont, dia 29 de maio de 2025. Boa noite a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha ao vivo pela internet, YouTube, Instagram e Facebook. Vamos dar início à sessão ordinária número 11 da legislatura 15. Peço aos colegas vereadores que desliguem os celulares ou mantenham na função silenciosa. Peço ao vereador Egnaldo Diana que faça chamamento dos vereadores. Vereador César Roberto Ferreira do Nascimento. Presente. Vereador Décio Fernandes dos Santos. Presente. Vereador Edmilson Ferreira dos Santos. Presente. Vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho. Presente. Vereadora Márcia Rosolim. Vereador Marlon Gabriel Oloco. Presente. Vereador Paulo César Fábio. Presente. Vereador Paulo Vitor Bálsamo. Presente. Vereador Pedro Egnaldo Diana, presente. Em tempos, quero agradecer a presença da Polícia Militar que nos acompanha aqui. E também só deixar claro para os vereadores que a vereadora Márcia está voltando de São Carlos, ela teve uma reunião com o deputado e daqui uns 10 minutinhos ela já está junto aqui com a gente, tá? Peço que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Peço que seja feito o sorteio dos senhores vereadores para o uso da palavra no pequeno expediente e na explicação pessoal.
Vereador Eduardinho. Vereador Décio. Vereador Marlon. Vereador Paulo César. Vereador Cezinha. Vereador Edmilson. Vereadora Márcia. Vereador Paulo Vitor. Vereador Eginaldo. Coloque em votação simbólica a ata da sessão número 10, realizada no dia 8 de maio. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que tiverem, se forem contrários, manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Ofício especial do vereador Marlon Gabriel Oloco, presidente dessa casa, encaminha à Secretaria de Saúde perguntas referentes à UMS, Unidade Mista de Saúde, do nosso município, à disposição dos senhores vereadores. Ato da mesa número 3, de 2025, de 26/5/2025, da mesa diretora, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$50 mil e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. A mesa da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto do artigo 21, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, bem como o disposto no artigo 24 do Regimento Interno, resolve. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$50 mil distribuídos às seguintes dotações. Câmara Municipal. Processo Legislativo, 50 mil. Passagens e despesas com locomoção. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação. Câmara Municipal, Processo Legislativo, 50 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 3º. O decreto do Poder Executivo deverá ser emitido nos mesmos termos e datas do ato da mesa, conforme disposto no artigo 21, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, abaixo descrito. Lei Orgânica. Artigo 21. A mesa, dentre outras atribuições, compete, quarto, suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara, observando o limite da autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, e solicitar ao prefeito a emissão de um decreto nos mesmos termos e datas do ato da mesa. Artigo 4º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Dumont, 27 de maio de 2025, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25. Subscrevem a mesma Marlon Gabriel Oloco, Pedro Eginaldo Diana, Márcia Rosolim, César Roberto do Nascimento. Publique-se no site da Casa e no Diário Oficial do Município. Queria dar as boas-vindas ao prefeito T, que nos acompanha aqui ao vivo. Portaria número 12, de 2025, de 15/5/2025, do vereador Marlon Gabriel Oloco, presidente dessa Casa. Nomeia estagiária selecionada no Centro de Integração de Empresa e Escola, CIE, e dá outras providências correlatas. Peço que seja feito... Publique-se no site da Casa. Portaria número 13, de 2025, de 15/5/2025, do vereador Marlon Gabriel Oloco, presidente dessa Casa, nomeia a Comissão Supervisora de Concurso Público para Emprego Público de Escriturário na Câmara Municipal de São Paulo. Publique-se no site da Casa. Mensagem número 27, de 2025, de 20/5/2025, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 23, de 20/5/2025, que altera para corrigir erro material da lei número 1913, de 15 de dezembro de 2023, e revoga as disposições em contrário, e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem 27/2025, do senhor Prefeito Municipal, Dumont, 20 de maio de 2025, assunto: altera para corrigir erro material a lei número 1913, de 15 de dezembro de 2023. Revoga as disposições em contrário e dá outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, submetemos à apreciação dessa digna Casa de Leis o anexo projeto de lei que dispõe sobre a alteração para corrigir erro material à lei número 1913, de 15 de dezembro de 2023, revoga as disposições em contrário e dá outras providências.
Certo de que essa solicitação será atendida, por se tratar de tema relevante de interesse público, encaminho a presente propositura, esperando sua aprovação, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais. Por fim, renovo a Vossa Excelência e aos demais pares votos de elevada estima e distenta consideração. Cordialmente, Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Marlon Gabriel Louco, digníssimo Presidente da Câmara. Encaminha-se às comissões. Mensagem número 28 de 2025, de 20 de 5 de 2025, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 24, de 20 de 5 de 2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação pelos cartórios de registro, imóveis e tabelionatos de notas das transmissões imobiliárias ocorridas no município de Dumont, para fim de controle de fiscalização de ITBI e IPTU e da outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem 28/2025, senhor Prefeito Municipal. Dumont, 20 de maio de 2025, senhor Presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei visa estabelecer a obrigatoriedade de comunicação periódica à Prefeitura de Dumont por parte dos cartórios de registro de imóveis e dos tabelionatos de notas de todas as transmissões de propriedades imobiliárias realizadas no município. Essa medida visa aperfeiçoar o controle da arrecadação do imposto sobre transmissão de bens imóveis ITBI de competência municipal, conforme artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal, bem como atualizar automaticamente os cadastros do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, evitando erros que com frequência geram litígios judiciais e administrativos. A proposta está amparada na seguinte legislação federal: artigo 134, inciso 6º do Código Tributário Nacional, CTN, atribui responsabilidade solidária aos notários e registradores quanto aos tributos devidos pelo atos que praticarem. Artigo 289 da Lei nº 6.015 de 73, Lei de Registros Públicos, impõe aos oficiais de registro o dever de fiscalizar o pagamento de tributos incidentes no ato do seu ofício. Artigo 30, inciso 11º da Lei nº 8.935 de 94, determina como dever dos notários e registradores a fiscalização quanto ao recolhimento de tributos incidentes. Resolução CNJ nº 547 de 2024 e provimento CNJ nº 174 de 2024 obrigam os cartórios a informarem às prefeituras, no prazo de até 60 dias, qualquer alteração de titularidade de imóvel para fins de atualização do cadastro de IPTU. A proposta também se alinha à orientação do item 9.4 do Sistema e-Fiscal, que recomenda a vinculação da comunicação cartorial como medida preventiva de litígios decorrentes de erros, de lançamentos do IPTU e omissões do ITBI. No Estado de São Paulo, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que a comunicação das transmissões é essencial para a efetiva aplicação do ITBI, conforme previsto na Lei Estadual nº 9591 de 66. Diversos municípios brasileiros já adotam medidas semelhantes, como São Paulo, Lei Municipal 11.154 de 91, que trata da comunicação obrigatória por parte dos cartórios. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, exigência normativa para a comunicação ao fisco municipal sobre todas as transmissões. Belo Horizonte, Minas Gerais, obrigação imposta por lei local com a mesma finalidade de controle tributário. Trata-se, portanto, de uma iniciativa legítima, juridicamente embasada e amplamente respaldada por boas práticas de governança fiscal e controle municipal. Contando com o apoio dos nobres vereadores, esperamos a aprovação desta importante proposta. Cordialmente, Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, Prefeito Municipal. Encaminha-se às comissões. Queria dar as boas-vindas para a Pâmela, assessora do deputado Luiz Carlos Mota, do PL. Seja bem-vinda, viu, Pâmela? Mensagem número 29 de 2025, do 20 de 5 de 2025, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 25, de 20 de 5 de 2025, denomina a estrada municipal localizada no município de Dumont como Estrada Municipal Pedro Diana e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 24/2025, senhor Prefeito Municipal, Dumont, 20 de maio de 25. Assunto: encaminhamento de projeto de lei, denominação de estrada municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores,
Encaminhamos a Vossa Excelência para apreciação e deliberação desta colenda da Câmara Municipal o incluso projeto de lei que denomina a estrada municipal localizada no município de Dumont como Estrada Municipal Pedro Diana e da outras providências. A presente iniciativa tem por objetivo regularizar a identificação oficial da via rural localizada entre a rua Armindo da Silva Carneiro e a propriedade rural Sítio Diana, atendendo à necessidade de organização territorial e cadastro viário do município. Renovamos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, prefeito municipal. Encaminha às comissões. Mensagem número 30, de 2025, de 27 de 5 de 2025, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 26, de 27 de 5 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional de forma que especifica e dá outras providências correlatas. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 30/2025, senhor Prefeito Municipal Dumont, 27 de maio de 25, senhor Presidente. Temos a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação de vós e dos nobres vereadores da Egrégia Câmara Municipal de Dumont o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional na forma que especifica e dá outras providências correlatas. A abertura que se propõe viabilizará a inclusão de dotações orçamentárias no orçamento vigente, visando, primeiro, adequação das dotações para execução do plano de ação, de que trata a Lei Federal número 14.399/202, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Segundo, reforço de dotação orçamentária para aquisição de uma ambulância para o setor de saúde municipal, conforme a emenda 2024-056-58-724. Terceiro, criação de dotação orçamentária para a construção de 2 bases de academia do ar livre, Praça Rodoviária e Praça José Danese, em conformidade com o convênio firmado junto ao Governo do Estado de São Paulo. Os recursos necessários para a cobertura do respectivo crédito advirão, primeiro, do superávit financeiro apurado no exercício anterior, no valor de R$300 mil, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64. Segundo, do excesso de arrecadação a se verificar no presente exercício, no valor de R$107.747,82, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64. Terceiro, da anulação própria de dotações do orçamento vigente no valor de R$ 61.074,68, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, 17 de março de 64. Por ser de extrema urgência, requeremos seja incluso o projeto de lei apreciado e votado nos prazos da legislação em vigor sobre regime de urgência regimental. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Rogerson Aparecido Bujarlon Ruiz, prefeito municipal. Encaminha-se às comissões. Indicação número 105 de 2025 do vereador Marlon sugere proibir estacionar nas laterais do bar 14 Pigs, na rua Nazareno Fábio, dos ambos os lados. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a proibição para estacionar na lateral do bar 14 Pics, na rua Nazareno Fábio, de ambos os lados, visto que a via dá acesso ao principal trevo de entrada e saída da cidade. A medida visa melhorar o fluxo de veículos, garantir maior segurança aos motoristas e pedestres, evitando possíveis acidentes em um ponto estratégico da mobilidade urbana local. No local serão instaladas placas de sinalização e sinalização de solo, como pintar a guia de amarelo. O descumprimento da nova regra poderá acarretar multas e remoção do veículo, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Fraquini, aos 29 de maio de 25, Marlon Gabriel Oloco, Marlon Evolução, vereador. Encaminha-se ao Executivo, indicação número 106 de 2025, do vereador Marlon, sugere melhoria na sinalização da rua Eugênio Guindalini. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, as ações de melhoria na sinalização viária da rua Eugênio Guindalini, com foco no cruzamento com a rua Beraldo Mastro Giacomo, as medidas visam aumentar a segurança no trânsito e melhorar a fluidez da circulação no local, incluem instalação de nova placa de pare no cruzamento, reforçando a obrigatoriedade de parada,
Pintura de sinalização de pare no solo, garantindo maior visibilidade aos motoristas. Repintura da lombada já existente para alertar os condutores quanto à necessidade de reduzir a velocidade. Melhoria da visibilidade na esquina com ações como poda de árvores, retirada de obstáculos e organização do estacionamento, permitindo melhor visualização de veículos que descem pela rua Beraldo Mastrogiacomo. Essas melhorias têm como objetivo reduzir riscos de acidentes e garantir mais seguranças a motoristas, ciclistas e pedestres. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Marlon Evolução, vereador. Encaminha-se ao Executivo, indicação número 107 de 2025, do vereador Marlon, sugere implantação de sinalização vertical, horizontal e a proibição de estacionamento de veículos na rua Nazareno Fábio, ao lado da Câmara Municipal, onde também é localizada uma parada de ônibus. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a rua Nazareno Fábio é de grande circulação de veículos e pedestres, especialmente por se tratar de área próxima ao prédio da Câmara Municipal e ponto de ônibus. A falta de sinalização adequada tem ocasionado o estacionamento irregular de veículos, dificultando o desembarque de passageiros, além de comprometer a segurança dos pedestres e a fluidez do trânsito. A implantação da proibição de estacionamento e sinalização de parada de ônibus devidamente sinalizada, com placas e marcações de solo, é uma medida necessária para organizar o trânsito, prevenir acidentes e garantir o acesso adequado ao transporte coletivo e aos prédios públicos da região. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Marlon Gabriel Louco, Marlon Evolução, vereador. Indicação número 108 de 2025, da vereadora Márcia, sugere que seja realizado estudo para a implementação de ponto de atendimento virtual, o PAV, da Secretaria Especial de Receita Federal em nosso município. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, é de suma importância proporcionar benefício àquelas famílias menos favorecidas que necessitam de solução simples de serem regularizadas junto à Receita Federal, como, por exemplo, regularização, comprovante de inscrição, alteração e regularização do CPF, consulta pendência fiscal e cadastral, cópia de declaração, comprovante de rendimentos, etc. Vale dizer que hoje essas providências necessitam de agendamento junto à Receita Federal, em Ribeirão Preto, despesas com viagem de ida e volta de ônibus, além, é claro, de perder dia de serviço. Para isso, algumas medidas deverão ser tomadas e seria interessante um estudo com a maior brevidade possível quanto a custo e benefício, para que possamos ter mais essa ferramenta em nossa cidade. Peço então ao chefe do Poder Executivo que dê uma atenção especial para com essa minha indicação e desde já agradeço e sempre atenção especial. Em a tempo, toma a liberdade de enviar anexo ao modelo de ofício a ser encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 20 de maio de 25, Márcia Rosolim, vereador. Anexo aqui o ofício. Encaminha-se ao Executivo, indicação 109 de 2025, do vereador Cezinha, sugere que a Prefeitura promova um evento especial em comemoração ao Dia da Bíblia, celebrado no segundo domingo de dezembro, envolvendo todas as religiões presentes em nosso município. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a Bíblia é reconhecida mundialmente como fonte de fé, sabedoria e valores universais, como amor, justiça e esperança. Em uma cidade marcada pela convivência respeitosa entre diferentes religiões, sugiro a realização de um evento aberto a todas as denominações para celebrar o Dia da Bíblia. A proposta é promover um momento de reunião, diálogo e celebração da fé, com atividades culturais e reflexivas. Acredito que um evento assim fortalecerá os laços da nossa comunidade e inspirar uma bela mensagem de união, respeito e convivência harmoniosa. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, César Roberto Ferreira do Nascimento, vereador. Encaminha-se ao Executivo, indicação número 110 de 2025, do vereador Cezinha, sugere a realização de estudo para analisar a possibilidade de implantação de ciclofaixa bidirecional na Avenida 21 de Março, com a largura mínima de 2,5 metros, conforme a diretriz de segurança de mobilidade urbana. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a Avenida 21 de Março é uma das principais vias da cidade,
com grande fluxo de veículos e pedestres. Atualmente, observa-se também um aumento significativo do uso de bicicletas, seja como meio de transporte, prática esportiva ou lazer. A implantação da ciclofaixa ao longo da avenida surge como uma solução que pode trazer diversos benefícios, mais seguranças para os ciclistas, melhoria na mobilidade urbana, incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte e estimular um estilo de vida mais saudável e sustentável para a população. Sugere-se que a ciclofaixa tenha a largura mínima de 2,5 metros, conforme as diretrizes recomendadas para estruturas bidirecionais, garantindo conforto e segurança aos usuários. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Cezinha Barbeiro, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação 111 de 2025 do vereador Cezinha sugere que avalie a possibilidade de aprimorar a organização do comércio ambulante do nosso município, designando um servidor ou setor para orientar, acompanhar e fiscalizar o trabalho dos vendedores ambulantes. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a presença de vendedores ambulantes vindos de outras cidades tem causado insegurança aos moradores do nosso município. Há relatos de furtos relatados por moradores locais, o que prejudica os trabalhadores honestos que dependem dessa atividade como fonte de sustento. A falta de acompanhamento e organização por parte do poder público pode gerar desordem, conflitos e riscos à segurança da população. Diante disso, é essencial que o município fortaleça a estrutura de apoio ao comércio ambulante, designando um servidor ou setor específico para orientar, fiscalizar e acompanhar essa atividade de forma justa e humanizada. Essa medida representa um passo importante rumo a uma cidade mais organizada, segura e acolhedora para aquelas que vivem do próprio trabalho. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Cezinha Barbeiro, vereador. Tribuna aberta ao autor para comentar suas indicações. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos servidores da casa, autoridade presente, ao nosso executivo, prefeito, presente. Aproveitar que ele está presente também, para comentar a respeito dessa primeira indicação que foi lida, sobre o dia mencionado, dia da Bíblia, né? A gente tem no calendário anual 23 datas comemorativas, ou seja, incluindo alguns feriados. E algumas vem mencionada como festas, algum evento, certo? E a gente tem essa data do dia 26, se eu não me engano, ou 13 mencionou aí, né? E também em setembro, que é mencionado, e esse no segundo domingo de dezembro. Então, assim, são datas isoladas, praticamente, que a gente não é feito nada. Então, eu sugiro que possa ser pensado ao nosso executivo que está aí, que até tal essa pauta foi ele, como na eleição como vereador, ele colocou, né, esse dia mencionado, o dia da Bíblia, e hoje ele tem a oportunidade de colocar como um evento grandioso na nossa cidade. Assim, favorecendo um povo também que faz parte da população aqui do município. Obrigado. Indicação número 112 de 2025 da vereadora Márcia sugere regulamentação referente ao abono das faltas dos servidores públicos municipais. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, considerando o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ADIM, transitada em julgado no dia 14 de março de 2019, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar número 135, de 23 de novembro de 2017, do município de Dumont, que regulamentava a questão das faltas abonadas dos servidores públicos municipais durante o ano, em razão da caracterização de vício de iniciativa por se tratar de matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo.
Sugere, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal, a regulamentação referente ao abono de faltas dos servidores públicos municipais, em total observância e respeito aos princípios da separação e independência dos poderes, da legalidade, da razoabilidade e da simetria, conforme dispõe os artigos 24, parágrafo 2º, inciso 4º, da Constituição do Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 89, e o 2º e 37 caput da Constituição Federal da República, de 5 de outubro de 88. Por fim, apresento os meus cumprimentos com elevada estima e respeito. Agradeço e conto com a atenção do Poder Executivo. Sala das Sessões, vereador Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Márcia Rosolim, vereadora. Tribuna aberta à autora para comentar suas indicações. Indicação número 113, de 2025, do vereador Décio, sugere realização de reunião pública como representantes da Prefeitura, Câmara e Comunidade para discutir as diretrizes do plano de mobilidade urbana no município. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, a mobilidade urbana impacta diretamente a qualidade de vida da população, sendo essencial para assegurar o direito de ir e vir com segurança, fluidez e acessibilidade. Nesse sentido, a elaboração e revisão do Plano de Mobilidade Urbana representa uma oportunidade estratégica para identificar falhas, propor melhorias e planejar de forma ordenada o crescimento da cidade. Para que esse processo seja realmente eficaz, é indispensável ouvir a população e promover a cooperação entre os poderes municipais. Diante disso, propõe-se a realização de uma reunião pública com a participação de representantes do Poder Executivo, Legislativo e Comunidade, com o objetivo de debater abertamente os principais pontos que devem compor o plano. Entre os temas a serem discutidos destacam-se: sinalização de solo, visando a melhoria da orientação e segurança para motoristas e pedestres; placas indicativas de velocidade, com atenção especial para que os limites estejam de acordo com as condições reais de cada via, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito; mão de direção, buscando organizar melhor o sentido das vias para facilitar a circulação dos veículos e evitar confusões ou acidentes. Essa iniciativa busca garantir que as decisões sejam baseadas na realidade vivida pelos cidadãos e construídas de forma coletiva, com o compromisso de tornar o município mais seguro, acessível e bem planejado para todos. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo. Sala das Sessões, vereador Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Décio Mecânico, vereador. Tribuna aberta ao autor para comentar sua indicação. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários, as pessoas que nos acompanham em casa, pelas redes sociais, a Polícia Militar representada por um policial, seja bem-vindo, e os amigos ali que estão ali, e o senhor prefeito e o prefeito Nenê, que está acabando de chegar, meus cumprimentos. Eu fiz essa indicação porque, assistindo um programa de televisão lá em Brasília, lá tem um órgão que pede que as câmaras municipais façam planejamento de mobilidade urbana. Para conseguir recursos, nós temos que levantar os problemas da cidade, para a gente criar um projeto, para a gente apresentar, para ver se a gente consegue os recursos para fazer umas obras mais completas. Eu tenho aqui como sugestão, já para a reunião, se caso a reunião acontecer, 4 pontos ou 5, poderia citar aqui para vocês aqui agora. Já conversei com o prefeito nas andanças que a gente faz por aí, a respeito de uma alça lá na academia a céu aberto, para dar acesso à avenida. Também um planejamento bem planejado, junto com a população, junto com a Câmara, da mobilidade perto do antigo pedágio. Ali eu tenho algumas ideias que vou apresentar para a engenharia da prefeitura, para o senhor prefeito, e tem comunidade que quer participar para dar a sua sugestão. Também nós temos que conseguir, que também faz parte da mobilidade, ver se a gente consegue uma reforma na escola Altino para a gente não precisar estar pondo cone na rua.
porque a ideia que eu tenho é da gente planejar, vocês podem ir amadurecendo a ideia para depois sugerir, talvez até a mudança da entrada da escola para o lado de cima, porque aí não precisa, na parte da tarde, pôr os cones na rua. Então, isso faz parte da mobilidade. Como o Cezinha fez o requerimento, a indicação, aí nesse planejamento a gente vai colocar a mobilidade da ciclovia. Também tem, eu tenho assim uma ideia, tive uma visão de quando a gente chegar na Praça da Rodoviária, a gente fazer uma alcinha para já sair perto do Santim, porque se caso amanhã ou depois que for colocado um semáforo, a gente não precisa parar no semáforo para seguir para o Sertãozinho e entrar no posto e ir no Santim Material de Construção. Não não é que eu estou querendo, mas se fizer uma alcinha conforme tem em outras cidades, você vai ganhar tempo, melhorar a mobilidade, mas para isso nós precisamos ajudar o prefeito a conseguir recursos. Por isso que nós temos que ajudar ele a elaborar um projeto, para depois a gente fazer um ofício aos deputados para a gente conseguir o recurso, porque a gente sabe que são obras de mobilidade e precisa de recurso, talvez de emendas parlamentares. Por isso eu agradeço. Obrigado. Encaminha-se ao Executivo, indicação número 114, de 2025, do vereador Aguinaldo, sugere que viabilize troca de placa da Rua 8 de Março, no loteamento residencial e comercial Santa Terezinha. Peço que seja feita a leitura. Caríssimos colegas vereadores, os nomes de ruas desse loteamento foram definidos através da Lei Municipal número 1913, de 15 de dezembro de 23. Acredito que a rua denominada 8 de Março foi com o intuito de homenagear as mulheres, pois trata-se da data em que é comemorado o Dia dessas Guerreiras. Em razão disso, fica a minha sugestão de colocar a placa com o nome da Rua 8 de Março, mas que seja incluído abaixo do nome o Dia da Mulher, para que fique bem claro. Esta é a minha sugestão. Peço então ao chefe do Poder Executivo que analise com carinho essa minha sugestão. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchina, aos 29 de maio de 25, Pedro Aguinaldiana, vereador. Encaminha-se ao Executivo, indicação número 115, de 2025, do vereador Paulo Vitor, sugere revitalização das tampas de bueiro na Avenida 21 de Março. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, venho solicitar providências quanto à revitalização das tampas de bueiros quebrados em nossa cidade, especificamente na Avenida 21 de Março, conforme ilustrado na imagem. A situação atual representa um grave risco à segurança de pedestres e ciclistas, além de contribuir para a degradação da infraestrutura urbana. A ausência ou dano das tampas podem ocasionar acidentes, principalmente com crianças, idosos e animais, além de facilitar o acúmulo de lixo e entupimento, que agravam problemas de drenagem urbana. Sugiro então a substituição urgente das tampas danificadas, garantindo maior segurança e qualidade de vida para a população local. Agradeço e conto com a atenção do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchina, aos 29 de maio de 25, Paulo Vitor Bálsamo, vereador. Encaminha-se ao Executivo, indicação número 116, de 2025, do vereador Paulo Vitor, sugere a restauração dos bancos da praça da comunidade Santa Rita de Cássia. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, conforme mostrado na imagem, os bancos se encontram danificados, o que compromete a segurança e o conforto da população, especialmente de idosos e crianças que utilizam o espaço para lazer e convivência. A Praça da Comunidade Santa Rita de Cássia é um importante ponto de encontro e convívio social no município. A manutenção adequada de sua estrutura é essencial para garantir bem-estar, segurança e valorização do espaço público. É de extrema importância que a população também cuide do patrimônio público que é do seu próprio uso. Agradeço e conto com a atenção do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchina, aos 29 de maio de 25, Paulo Vitor Bálsamo, vereador. Encaminha-se ao Executivo, indicação número 117, de 2025, do vereador Paulo Vitor, sugere recapeamento no Distrito Industrial com fresa asfáltica, realizando o mesmo trabalho que foi feito no trajeto indo para a Fazenda Albertina. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, atualmente a situação das ruas de terra no Distrito Industrial dificulta o tráfego de veículos, principalmente caminhões e máquinas pesadas,
além de gerar transtornos aos trabalhadores e empresários que atuam na região. Sugerimos que seja adotado o mesmo modelo de intervenção realizado no trajeto que dá acesso à Fazenda Albertina, onde o uso da fresa asfáltica resultou em melhoria significativa na trafegabilidade e redução de poeiras e buracos. Essa medida trará benefícios diretos à mobilidade urbana, segurança viária e incentivo à atividade econômica no setor industrial. Agradeço e conto com a atenção do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Paulo Vitor Bálsamo, vereador. Tribuna aberta ao autor para comentar suas indicações. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 118 de 2025 do vereador Aguinaldo. Sugere que faça estudos no sentido de construir um campo de botes e campo de malha no centro do idoso Luiz Carlos Negre. Peço que seja feita a leitura. Caríssimos colegas vereadores, no locado cital existe espaço que acredito ser suficiente para construir mais esses dois tipos de campos para a prática de esporte e diversão desse pessoal da melhor idade. E por que não dos mais jovens, que também carecem de opções saudáveis de recreação ante amigos. Acredito que com um estudo bem feito através do nosso serviço de engenharia, teríamos espaço suficiente para a construção desses campos de bote e malha. Caso isso seja possível, apesar de não ser obrigatório, quando o chefe do Poder Executivo tiver o estudo em mãos e com aprovação, que nos comunique, e assim poderemos colaborar, buscando verbas necessárias para a realização desse sonho, junto a deputados estaduais e federais. Segue minha sugestão. Conto com o apoio do chefe do Poder Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Pedro Aguinaldo Diana, vereador. Tribuna aberta ao autor para comentar suas indicações. Uma boa noite a todos. Quero saudar o senhor presidente dessa casa, nossos funcionários, nossos vereadores, nosso prefeito T, o ex-prefeito Nenê, a nossa polícia militar aqui representada. Quero também saudar a Pâmela, né, assessora do deputado Luiz Carlos Mota, que hoje acompanhou a nossa vereadora, a Márcia, em busca de recursos. Muito parabéns, viu, pela iniciativa. Eu queria aqui, eu fiz hoje esses dois ofícios, esses dois requerimentos. Um, é uma sugestão apenas. Você vê lá nessas placas, que é o Dia da Mulher, então embaixo eu estou apenas solicitando para que seja colocado a data e o Dia da Mulher. E assim as outras placas que tiverem também, 7 de setembro, Dia da Independência, enfim, isso daí é mais para que a pessoa vê que lá não sabe, a maioria não sabe o que é. Outro requerimento que eu fiz, nós estivemos recentemente lá na Luiz Carlos Negre, né, na terceira idade, uma obra muito bem feita, um salão sensacional, muito bom, para festas, né, para almoço, enfim. E do lado tem um campo muito grande, uma área muito grande, que eu acho que poderia ser aproveitada, a prefeitura, através de nós, vereadores também, buscarmos recursos para que se fizesse ali um campo de bote, um campo de malha. Então, eu me coloco à disposição, tá? Eu acho isso de grande importância. Muito obrigado. Indicação número 119 de 2025, do vereador Mischa, sugere retirada de estrutura do antigo pedágio da entrada da cidade e instalação de um pórtico de boas-vindas. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, considerando que a estrutura do antigo pedágio na estrada da cidade de Dumont já não possui utilidade prática e prejudica a estética urbana, venho por meio dessa sugerir à Prefeitura Municipal a retirada dessa estrutura, mantendo o pé direito para a instalação de um pórtico de boas-vindas, valorizando a entrada da cidade. A proposta prevê a implementação do pórtico por meio de uma parceria público-privada, onde uma empresa interessada poderá arcar com os custos do projeto, garantindo sua logomarca, em uma parte da placa, sem comprometer a identidade visual e institucional do município. Essa iniciativa contribuirá para melhorar a estética e a recepção aos visitantes e moradores, fortalecer a identidade visual da cidade, criar oportunidades de colaboração entre o setor público e o setor privado, sem onerar o orçamento municipal. Diante do exposto, solicito ao Executivo Municipal a análise e a viabilização desta proposta, visando o desenvolvimento urbano e turístico da cidade de Dumont.
Agradeço e conto com a atenção do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 120 de 2025 do vereador Mischa. Sugere a instalação de lombada na rua Antônio Noceira, no bairro Nova Dumont. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, considerando que a rua Antônio Noceira, na altura do número 885, no bairro Nova Dumont, apresenta um intenso fluxo de veículos automotores e pedestres e que sua extensão favorece a alta velocidade dos veículos, venho, por meio dessa, solicitar à Prefeitura Municipal a instalação de uma lombada do referido trecho, visando a segurança e organização do tráfego local. Além disso, sugiro que o Executivo Municipal avalie a necessidade de expansão dessa medida para outras vias do bairro, considerando que as ruas extensas favorecem riscos à circulação segura da população. A instalação da lombada contribuirá para a redução da velocidade dos veículos, prevenindo acidentes, maior segurança para pedestres, especialmente crianças e idosos que circulam na região, melhora na organização do trânsito, tornando o fluxo mais controlado e seguro. Diante do exposto, solicito ao Executivo Municipal a análise e implementação desta medida, garantindo melhores condições de mobilidade e segurança para os moradores e usuários da via. Agradeço e conto com a atenção do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 2025, Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, vereador. Tribuna aberta ao autor para começar suas indicações. Comentando o pequeno expediente. Encaminha-se ao Executivo. Projeto de resolução número 9 de 2025, de 19 de 5 de 2025, do vereador Marlon, presidente dessa casa, institui a Escola do Parlamento no âmbito da Câmara Municipal de Dumont e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Vereador Marlon Gabriel Oloco, presidente desta Casa de Leis, abaixo assinados no uso de suas atribuições legais, apresenta para apreciação dos nobres edis o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica reestruturada a Escola do Parlamento no âmbito da Câmara Municipal de Dumont, com o objetivo de promover ações de apoio institucional, formação cidadã e organização de atividades de natureza educativa e comunitária, com foco na aproximação entre o Poder Legislativo e a sociedade civil. Artigo 2º. São objetivos específicos da Escola do Parlamento. Primeiro, oferecer suporte básico e informativo aos parlamentares, servidores e assessores, visando a ambientação às rotinas e boas práticas administrativas da Câmara Municipal. Segundo, promover a realização de atividades de integração institucional, especialmente no início de cada legislatura. Terceiro, apoiar ações de educação para a cidadania e formação cívica, principalmente voltadas à comunidade estudantil. Quarto, desenvolver ações de educação para a cidadania, visando a aproximação da sociedade ao Parlamento Municipal, principalmente a comunidade estudantil, como forma de colaborar com a realização de atividades parlamentares e políticas. Quinto, planejar e organizar eventos de reconhecimento e valorização de boas práticas comunitárias e escolares, tais como Parlamento Jovem Dumonense, aluno exemplar, professor exemplar, entrega de títulos em sessão solene. Sexto, realizar campanhas e ações educativas de interesse público em colaboração com instituições locais e regionais. Sétimo, desenvolver ações motivacionais por meio de palestras, atividades e políticas de relações humanas. Artigo 3º. A Escola do Parlamento é diretamente subordinada à mesa diretora da Câmara Municipal de Dumont. Parágrafo único. A Escola do Legislativo terá autonomia organizativa, pedagógica e didática no planejamento, na execução e na avaliação de seus programas e atividades. Artigo 4º. A Escola do Parlamento de Dumont tem a seguinte estrutura organizacional: presidência e coordenação. Parágrafo único. As funções administrativas, conforme a estrutura organizacional estabelecida no caput deste artigo, serão desenvolvidas em regime de colaboração, respectivamente pelos seguintes agentes: presidência, pelo presidente da Câmara Municipal; coordenação, por servidor da Câmara Municipal, designado pelo presidente. Artigo 5º. Para atender às despesas decorrentes dessa redução, serão usados recursos próprios do orçamento vigente, suplementados se necessário. Artigo 6º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em especial, Resolução 01/2023, de 11 de janeiro de 2023. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Marlon Gabriel Oloco, Marlon Evolução, vereador.
Encaminha-se às comissões. Projeto de decreto legislativo número 4 de 2025, de 21/5/2025, do vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho, que concede o título de honra ao mérito ao ilustríssimo dumonense e ex-prefeito municipal Adelino da Silva Carneiro. Peço que seja feita a leitura. Concede o título de honra ao mérito ao ilustríssimo dumonense, ex-prefeito municipal Adelino da Silva Carneiro, carinhosamente conhecido como Nenê Carneiro, pela relevante dedicação prestada ao município, quando vereador 97/2004 e prefeito por 2 mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016. Sempre muito disposto a ajudar nos problemas do nosso município, e agora em 2025, novamente vem prestando trabalho voluntário na recuperação do Estádio Municipal Antônio Betial e também na recuperação de estradas rurais municipais, principalmente após o fechamento do pedágio municipal, realizando obras em estradas rurais com o desvio de caminhões pesados da rodovia vicinal Guido Lorenzato e Rua Antônio Danese, e que diminuirá consideravelmente o tráfego de caminhões pesados no perímetro urbano. Eu, vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho, usando das atribuições inerentes ao meu cargo, especialmente o que dispõe o artigo 7, a linha B, inciso 13, da Lei Orgânica do Município de Dumont, e artigo 103, inciso 5º do Regimento Interno desta Casa, apresento o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica por esse decreto legislativo concedido ao ilustríssimo senhor Adelino da Silva Carneiro o título de honra ao mérito. Artigo 2º. A entrega do referido título será feita em sessão oportunamente agendada, com data, hora e local, previamente determinado pela presidência da mesa diretora deste legislativo. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento vigente, suplementado se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Francisco Facchini, aos 29 de maio de 25, vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Eduardinho, vereador. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo 04/2025. Caros colegas vereadores, é de conhecimento de toda a população que, após o fechamento do pedágio municipal, ocorrida no ano 2024, o tráfego de caminhões pesados que desviam do pedágio da rodovia Atílio Balvo em Sertãozinho aumentou significativamente pela Rua Antônio Danese em nosso município, acarretando risco de acidentes, dificuldade de travessia pelos pedestres, dano às residências existentes na via pública e ainda pelo fato de existirem próximo à Rua Antônio Danese a Escola Municipal Arlinda Rosa Negre e a creche municipal Quitéria dos Santos Carneiro. Preocupado com tal situação, o dumonense vereador por 2 mandatos, 97 a 2004, e prefeito também por 2 mandatos consecutivos, 2009 e 2016, Adelino da Silva Carneiro, carinhosamente conhecido por Nenê Carneiro, com apoio do prefeito T e vice-prefeito Fabinho, voluntariamente arregaçou as mangas, iniciando 2 trabalhos importantes e necessários para o nosso município, sendo o primeiro com o início da recuperação do Estádio Municipal Antônio Betial, que se encontra abandonado desde 2017. E o segundo trabalho voluntário foi o início da realização de obras de alargamento e recuperação de estradas rurais municipais, que também estavam abandonadas pela Prefeitura Municipal, e agora desviarão o tráfego de caminhões pesados da rodovia vicinal Guido Lorenzato a Rua Antônio Danese. Nenê Carneiro, apaixonado por Dumont, teve uma atitude memorável e digna de quem está preocupado com nossa cidade, motivo pela qual não poderia de registrar tal feito na memória de nosso município através da concessão da presente honraria. Atitudes como a de Nenê Carneiro, de voluntariamente contribuir com o desenvolvimento do nosso município, nos enche de orgulho e nos acreditar cada vez mais no calor humano dos dumonenses. Dessa forma, a concessão da presente honraria é, no mínimo, para expressar a gratidão pelo relevante trabalho voluntário ao nosso município. Conto com o apoio dos meus nobres pares para que esse título de honra e mérito seja aprovado. Vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Eduardinho, vereador. Encaminha-se às comissões. Requerimento número 19 de 2025 dos vereadores dessa Casa requer urgência na votação do projeto de resolução número 9 de 2025. Peço que seja feita a leitura. Nós, vereadores abaixo assinados, requeremos urgência na votação do projeto da resolução 09 de 2025 e da outra providência. Senhor presidente,
Nós, vereadores abaixo assinados, requeiremos à douta mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que se dê regime de urgência especial na votação do projeto de resolução mencionada na emenda desse documento, já lido nesse expediente. A urgência se justifica para o bom andamento dos trabalhos do Legislativo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, subscrevem a mesma Marlon Gabriel Oloco, Pedro Aguinaldo Diana, Carlos Roberto Ferreira, Márcia Rosolim, Décio Fernandes e Eduardo Luiz Lorenzato Filho. Coloque em discussão. Votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários levantem a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 20, de 2025, dos vereadores dessa Casa. Requer urgência na votação do projeto de decreto legislativo número 4, 2025. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, nós, vereadores abaixo assinados, requeiremos à douta mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que se dê o regime de urgência especial na votação do projeto de decreto legislativo mencionado na emenda desse documento, já lido nesse expediente. A urgência se justifica para o bom andamento dos trabalhos do Legislativo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, subscrevem o mesmo Marlon Gabriel Oloco, César Roberto Ferreira do Nascimento, Márcia Rosolim, Pedro Aguinaldo Diana, Décio Fernando Santos e Eduardo Luiz Lorenzato Filho. Coloque em discussão. Votação simbólica. Os vereadores favoráveis continuem como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 21 de 2025, do vereador Décio, requer informações sobre possibilidade de abertura de uma rua entre Antônio Tovo e Antônio Danese, nas proximidades da Escola Polegato, visando melhorar o acesso e mobilidade local. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e demais vereadores, a referida solicitação se baseia em demandas da população local que enfrenta dificuldades de acesso e circulação naquela região, sobretudo em horários de grande fluxo escolar. A implantação de via contribuiria diretamente para a melhoria da mobilidade urbana, segurança de pedestre e fluidez do trânsito local. Primeiro, existe um projeto em andamento para a regularização de via pública entre a Rua Antônio Tovo e a Rua Antônio Danese. Segundo, caso não exista projeto específico para essa área, a Prefeitura considera viável a inclusão dessa demanda no planejamento urbano ou em futuras etapas do Plano de Mobilidade Municipal. Terceiro, há estudos técnicos, topográficos ou avaliações de viabilidade realizados ou em fase de elaboração para a implementação de uma via nesse local. A presente propositura visa garantir melhores condições de tráfego, segurança e acessibilidade dos munícipes, contribuindo com o ordenamento urbano e a qualidade de vida da população local. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Décio Fernando dos Santos, vereador. Coloque em discussão. Votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis continuem como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 22, de 2025, da vereadora Márcia, requer informações sobre o projeto de lei 1864, de 2022, que se trata de isenção de cobrança em plantas de imóveis com até 70 metros quadrados de construção. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e demais vereadores, temos hoje aprovada em nosso município a lei número 1864, de 9 de setembro de 2022, que concede este benefício a famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, com assistência técnica pública e gratuita para o projeto de habitação de interesse social, assim considerada aquelas com dimensões de até 70 metros quadrados ou mesmo aquelas casas já edificadas e necessitam ser regularizadas desde que estejam dentro da medida citada. Em razão disso, faço o seguinte questionamento. Primeiro, os direitos da citada lei vêm sendo cumpridos pelo nosso município? Segundo, é feita divulgação sobre esse benefício de suma importância para conhecimento das famílias mais carentes? Fico no aguardo de uma atenção especial do chefe do Poder Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, Márcia Rosolim, vereadora. Coloque em discussão. Boa noite a todos, colegas de trabalho, os visitantes que estão aqui hoje, prefeito, o ex-prefeito, Madalena, todo mundo que está aqui, né? Boa noite a todos. Então, foi feito um projeto, a gente aprovou um projeto
9 de setembro de 1922. Esse projeto é para a família, até 3 salários mínimos, né? Todo mundo aprovou, ter a planta até 70 metros. E até hoje a gente não sabe de nada, e eu com certeza iria ajudar muito. Muita gente que quer construir sua casinha e ter essa planta de graça pela prefeitura. O prefeito, na época, sancionou, né, esse projeto. Então, eu estou requerendo ao prefeito por que não está ainda fazendo isso, a planta para a cidade do Dumont. Então, prefeito, se tem essa lei, eu gostaria que o senhor passasse para a gente, porque está acontecendo, não é da sua época, mas o senhor é o prefeito hoje. Boa noite. Continue em discussão. Votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis continuem como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 23 de 2025 dos vereadores dessa Casa. Requer urgência na votação da mensagem número 27, 28, 29, 30 e 30 de 2025. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, nós, vereadores abaixo assinados, requeiremos a douta mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que se dê regime de urgência especial na votação dos projetos de lei ordinária mencionados na emenda desse documento, já lidos nesse expediente. A urgência se justifica para o bom andamento dos trabalhos do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, subscrevem a mesma Décio Fernando dos Santos, Pedro Aguinaldo Diana, Eduardo Lorenzato Filho, Marlon Gabriel Louco e César Roberto Ferreira do Nascimento. Coloque em discussão. Votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis continuem como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Pedro Aguinaldo Diana, solicitando licença pelo período de 30 dias. Peço que seja feita a leitura. Ao excelentíssimo senhor Marlon Gabriel Louco, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, eu, Pedro Aguinaldo Diana, vereador desse legislativo pelo Partido Liberal PL, abaixo assinado, no uso de minhas prerrogativas regimentais, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário, com fulcro no artigo 13, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, combinada com o artigo 84 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, a concessão de licença pelo período de 30 dias para tratar questões de foro íntimo, com início no dia 1 de junho de 2025 e término no dia 30 de junho de 2025. Sala das Sessões, aos 29 de maio de 25, Pedro Aguinaldo Diana, vereador. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Aguinaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Com o requerimento já aprovado, peço que seja feita a leitura do projeto de resolução número 10 de 2025, de autoria da mesa diretora, que concede a licença solicitada ao senhor vereador Pedro Aguinaldo Diana, já aprovada pelo citado requerimento. A Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, com fulcro nos termos do artigo 3, inciso 3º da Lei Orgânica do Município LOM, e artigo 84, parágrafo 1º do Regimento Interno, aprova e seu presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido a partir de 1 de junho de 2025, 30 dias de licença ao vereador Pedro Aguinaldo Diana para tratar de interesses de foro íntimo. No artigo 2º, na forma do parágrafo único do artigo 13 da LOM, a licença, a hora concedida, será sem remuneração. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, subscrevem a mesma Marlon Gabriel Oloco, presidente, Márcia Rosolim, vereadora, Pedro Aguinaldo Diana, vereador, e César Roberto Ferreira do Nascimento, vereador. Terminado o grande expediente, passaremos então para o pequeno expediente, destinado às breves comunicações ou comentários sobre os assuntos tratados anteriormente, jamais superior a 5 minutos, que deverá respeitar a ordem do sorteio. Vereador Eduardinho. Dispenso. Vereador Décio. Vereador Marlon, dispenso. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Cezinha. Dispenso. Vereador Mischa.
Boa noite a todos, público presente, que nos assistem nas redes sociais. Falar sobre minhas duas indicações. A primeira é do pórtico da entrada de Sertãozinho. Já até comentei, a gente comentou, na verdade, né, algumas sessões passadas sobre o pórtico, mas não foi como indicação. Mas hoje eu entro como indicação aqui para que a prefeitura pudesse fazer um pórtico, não como nessa entrada agora, né, mas utilizando, né, os utensílios que a gente tem lá naquela entrada. Então, já tirou a cabine do meio lá do pedágio, né, então agora ficou a estrutura. Então, acredito que aquela parte acima na estrutura, a gente utilizaria aquele pé direito das laterais, então, já como eu comentado antes, e utilizava apenas uma placa lá em cima, né? Então, uma coisa simples, prática, que melhoraria bastante a estrutura da entrada e ainda com uma parceria público-privada. Então, já tenho contatos que, antes de trazer essa indicação, já comentei com algumas pessoas em Dumont, e elas falaram que vão com a gente, sim. Se precisar, eles vão lá, entram com a verba deles lá, aquela como está dito na indicação. Então, uma parte da empresa, onde que não atrapalharia, né, na parte dos boas-vindas para a cidade ali, e ela arcaria com custo, pintura, com tudo lá, e também mantendo, né, anualmente ou semestralmente, mantendo a estrutura lá adequada. A segunda indicação é sobre a lombada, né? Então, novamente, alguns moradores, dessa vez foi na Nova Dumont, vieram solicitar a lombada lá no bairro. Infelizmente, né, eu não sou muito fã de lombada na cidade, não, mas, infelizmente, a gente precisa, para amenizar a situação, aqui em Dumont, a gente precisa dessas lombadas nessas ruas bastante extensas, como lá na Nova Dumont, né? Então, eu comentei na sessão anterior que na rua aqui no Jardim São Luís matou um cachorro, né? Há um mês passado, e agora nessa rua que me solicitaram, atropelaram um gato lá. Infelizmente, o gato também veio a óbito, faleceu, infelizmente. Então, a família fica bastante estruturada. Então, eles procuram a gente para fazer essas solicitações. Acredito que não só lá, né, mas tem vários locais aqui que a gente precisa meio que urgente. Já vi que a prefeitura já fez a licitação lá de manta asfáltica, não sei o que será com manta asfáltica, que vão fazer algumas lombadas, porque já vários vereadores fizeram a solicitação ou algum outro tipo, mas que a gente está precisando nesse momento dessas lombadas. Obrigado, boa noite a todos. Vereadora Márcia. Bom, eu fiz essa indicação a pedido de muitos funcionários, né? A indicação é um ponto, peraí, outra indicação aqui que hoje eu estou. Então, faço essa indicação sugerindo ao executivo, chefe do Poder Executivo, a regularização sobre a falta abonadas dos funcionários públicos de Dumont, tendo em vista a sua competência privativa sobre a iniciativa do projeto de lei que disponha sobre os serviços públicos e seu regime jurídico, bem como em vista da decisão do Egrécio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou inconstitucional a Lei Complementar 135/2017. E pensando no benefício dos nossos servidores públicos, que faço essa indicação, agradecendo muito a atenção do Executivo, senhor Prefeito Municipal. E também eu fiz uma indicação, um ponto de atendimento à Receita Federal, em Dumont, porque iria facilitar muitas pessoas de baixa renda, que às vezes não tem tempo de em Ribeirão Preto, regularizar comprovantes de inscrição, alteração, CPF, muitas coisas que poderia fazer aqui em Dumont, não precisa de ir em Ribeirão Preto. Então, esse ponto de atendimento da Receita Federal seria muito
benefício para a nossa cidade do Dumont. Espero que o prefeito, viu, prefeito, você pensa nisso, que seria uma boa, ia facilitar a vida de muitas pessoas. Boa noite a todos. Vereador Paulo Vitor. Boa noite a todos, ao prefeito Teu, ex-prefeito Nenê, ao Bugrão, ao Elton, a Madalena, aos amigos vereadores, aos funcionários da Câmara, uma boa noite a todos. Eu vim aqui falar a respeito das minhas indicações. A primeira foi a da tampa dos bueiros. Essas duas tampas do bueiro ficam mesmo lá na empresa que eu trabalho, então eu sou cobrado todo dia a respeito delas, que toda hora o povo está passando ali, eles me cobram, se eu não estou vendo nada, se não tem como fazer alguma coisa, isso aí todo dia eu sou cobrado. E eu sempre falo, não, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. E a segunda indicação é a respeito dos bancos da praça, da Pracinha Santa Rita, lá na Nova Dumont. Acho que faz umas 2 semanas que eu estava na missa, aí 2 moradores ali do local vieram falar para mim se tinha como fazer alguma coisa naqueles bancos lá também, trocar as ripas ou trocar os bancos, porque tem muita gente que do bem, mas também tem muita gente do mal, que não tem necessidade de ir lá quebrar um banco, não sei o que eles estão ganhando com isso. E também tem a outra indicação, minha terceira indicação, que eu fui procurado por uns empresários lá do bairro do Distrito, se tinha como também fazer uma indicação, conversar com o prefeito, a respeito da fresa asfáltica, que fizeram o serviço sentido o bairro Albertina, que ficou muito bom, e ali em frente ao hospital, onde que vai ser o desvio da rodovia Guido Lorenzato, também que está ficando muito bom o serviço. E eles pediram se tinha como, eles até falou para mim se precisar de alguma ajuda, que eles estão lá dispostos também a alguma coisa, porque agora começa o tempo de seca, né? Começa a poeira, começa tudo, e eles achou o serviço muito bem feito e gostaria de ver se tem condição de fazer lá também. É só isso, por enquanto. Vereador Egnaldo. Terminado o pequeno expediente, suspenderei a sessão por 15 minutos, ou se todos estiverem de acordo, podemos dar continuidade à mesma. Como não houve manifestação contrária, dispenso a verificação de presença dos senhores vereadores e, continuando com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Projeto de lei número 1 de 2025, de 11/4/2025, dispõe sobre limpeza de conservação de terrenos baldios edificados e sobre construção e manutenção de calçadas e muros no período urbano de Dumont e da outras providências. Peço que seja feita a leitura do parecer número 6 de 2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, caros colegas vereadores, abaixo o nosso posicionamento. Primeiro, relatório. A presente proposição visa revogar e substituir a Lei Municipal nº 902, de 19 de abril de 89, que a trata do assunto citado na emenda desse parecer e tem como objetivo de modernizar, atualizar e padronizar a legislação municipal em conformidade com as diretrizes constitucionais e normas federais em vigor. Eis o que cabia relatar. Segundo, análise. O projeto em análise está dentro da competência da Câmara Municipal, conforme previsto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que garante autonomia aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. A referida lei de 89, embora tenha representado importante avanço à época, encontra-se defasada técnica, legislativa e redacional, além de não atender mais aos padrões exigidos pela Lei Complementar número 95/de 1998, que disciplina a elaboração e redação das normas jurídicas, tampouco aos critérios de acessibilidade urbana e salubridade pública, previsto em normas mais recentes, como a Lei Federal número 10.098 de 2000 e o Código Civil de 2002. Terceiro, voto. O novo texto também promove a adequação da linguagem jurídica à norma culta, adota estrutura normativa compatível com os princípios da boa técnica legislativa e amplia a segurança jurídica na aplicação da norma,
facilitando a fiscalização e o cumprimento das obrigações, tanto pelos cidadãos como pela administração pública. Em face do exposto, essa comissão vota em unanimidade pelas conclusões. Sala das Comissões, vereador Nóbio José Lorenzato, aos 30 de abril de 2025. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 8 de maio de 2025. Subscrevem a mesma Eduardo Luiz Lorenzato Filho, César Roberto Ferreira do Nascimento e Pedro Reginaldo Diana. O parecer jurídico é favorável à propositura. Coloque em discussão. Vou usar a palavra. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhores servidores. Boa noite, prefeito T, ex-prefeito Nenê, Elton, Bugrão, Madalena. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, essa lei, eu apresentei ela, um projeto de lei, falar sobre, o bem dizer, os terrenos abandonados com mato, os terrenos que não têm calçada, né? A gente está atualizando, trazendo essa lei para o ano de 2025, trazendo ela atualizada. E eu fico muito feliz pelo Executivo também ter feito uma parte que eu acho que não foi nem questão de combinada, mas também trazer para o século XXI, né, do MON. A gente tem que trazer sempre atualizado, que é aqui a mensagem número 28, né, que se trata da fiscalização aqui. Quando que a gente vai ser votado hoje, já vamos colocar com urgência aqui, quando tem alguém que tem o seu terreno, vendeu para outra pessoa, automaticamente, a hora que for fazer a parte da transferência no cartório, o cartório tem que ter a obrigação de estar mandando para a prefeitura quem comprou o terreno, porque já não é mais daquela pessoa e está passando para a próxima. Fica muito mais fácil de estar achando a verdadeira pessoa, porque eu acho que o problema, até hoje, é não achar o dono do terreno. Né? O terreno, às vezes, está abandonado, não tem como você conversar, não tem como você notificar. Porque isso é uma coisa que eu falo, você está pegando no pé da pessoa mais pobre, que não tem dinheiro para fazer uma calçada, não tem um dinheiro para estar roçando. Eu falo um negócio por vocês. Quem tem um terreno que é a pessoa mais pobre, ela vai fazer de tudo para construir, deixar morando lá. A maioria dos terrenos que tem vazio hoje é de pessoas que têm 5, 10, 15, 30 terrenos aqui em Dumont, que usam, querendo ou não, para usar para fazer dinheiro, né? A gente vamos pegar hoje, o exemplo aqui, está meu primo Elton aqui, hoje ele mora de frente ali com um terreno, bem dizer, que não tem uso nenhum, não tem calçada. E o pessoal se você pegar aquela área ali, dá mais uma coab ali, da área que ele mora de frente ali. E ele fica reclamando, Marlon, não tem uma calçada. Marlon, está cheio de mato. Então, a gente tem que colocar essa lei para poder trazer a fiscalização. Eu acredito que a gente, depois que colocar em prática essa lei, eu acredito que vai colocar em prática, vai começar a ser cobrado, metade das indicações aqui que a gente faz vai acabar. Porque hoje a gente está nem no meio do ano, você já viu, 120 indicação, a maioria terreno, a maioria lombado, a gente tem que colocar para funcionar isso. Começar a indicação boa para o executivo. Né? Porque você ficar sempre cobrando a mesma coisa. Então, eu acho que vai dar um passo muito importante com essas duas leis, se caso aprovada aqui no nosso município. Tá? Boa noite a todos. Continue em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Pedro Reginaldo Diana. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 7 de 2025, de 28/4/2025, do vereador Marlon Gabriel Oloco, presidente dessa Casa de Leis. Cria homenagem anual que denomina aluno exemplar, diploma ortogado daqueles alunos que se destacam em nossa escola pública e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura do parecer número 7 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente e caros colegas vereadores, abaixo o nosso posicionamento. Primeiro, relatório. O vereador e presidente desta Casa, Marlon Gabriel Oloco, apresentou o projeto de resolução que visa criar homenagem anual denominada Aluno Exemplar, dedicado aos alunos que se destacarem em nossas escolas públicas. Eis o que cabia relatar. Segundo a análise, o projeto e análise está dentro da competência da Câmara Municipal, conforme previsto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal,
que garante autonomia aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. Além disso, o regimento interno da Câmara permite que normas relacionadas à administração interna do Legislativo sejam estabelecidas por meio de resolução, portanto, no mérito também deve ser acolhido. Terceiro voto. Em face do exposto, o projeto refere-se de boa forma constitucional legal, jurídico e de boa técnica legislativa, cujo objetivo principal é incentivar nossos jovens a se comprometerem ainda mais com os estudos e melhorarem o comportamento perante professores e colegas. Por isso, essa comissão vota em unanimidade pelas conclusões. Sala das Comissões, vereador Nobre José Lorenzato, aos 20 de maio de 25, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 25, subscrevem a mesma Eduardo Luiz Lorenzato Filho, César Roberto Ferreira do Nascimento e Pedro Eguinaldo Viana. O parecer jurídico é favorável à propositura. Eu coloco em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 8 de 2025, de 28/4/2025, do vereador Marlon, presidente dessa Casa de Lei, dispõe sobre a instituição de homenagem a ser concedida ao professor exemplar do município de Dumont e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura do parecer unificado número 8 de 2025 da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente e caros colegas vereadores, abaixo o nosso posicionamento. Primeiro, relatório. O vereador e presidente desta Casa, Marlon Gabriel Oloco, apresentou o projeto de resolução que visa criar homenagem anual denominada Professor Exemplar, dedicado àqueles professores que mais se destacarem em nossas escolas públicas, isso que cabia relatar. Segundo, análise. O projeto em análise está dentro da competência da Câmara Municipal, conforme previsto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que garante autonomia aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. Além disso, o regimento interno da Câmara permite que normas relacionadas à administração interna do Legislativo sejam estabelecidas por meio de resolução, portanto, no mérito também deve ser acolhido. Terceiro, voto. Em face do exposto, o projeto refere-se de boa forma constitucional legal, jurídica e de boa técnica legislativa, cujo objetivo principal é incentivar ainda mais nossos professores nessa linda tarefa do ensinamento. Por isso, essa comissão vota em unanimidade pelas conclusões. Sala das Comissões, vereador Nóbio José Lorenzato, aos 20 de maio de 25. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 2025. Subscrevem a mesma Eduardo Luiz Lorenzato Filho, César Roberto Ferreira do Nascimento e Pedro Eguinaldo Viana. O parecer jurídico é favorável à propositura. Eu coloco em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 9 de 2025, de 19/5/2025, do vereador Marlon, presidente desta Casa de Lei, institui a Escola do Parlamento em âmbito da Câmara Municipal de Dumont e dá outras providências. Dispenso a leitura, pois já lida no grande expediente. Dispenso a emissão do parecer jurídico das comissões, dada a urgência na votação do projeto. Coloque em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo, número 4 de 2025, de 21/4/2025, do vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho, concede o título de honra ao mérito ao ilustríssimo dumonense ex-prefeito municipal Adelino da Silva Carneiro. Dispensa a leitura, pois já lida no grande expediente. Dispensa a emissão do parecer jurídico das comissões, dada a urgência na votação do projeto. Coloque em discussão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, a todos que nos assistem presencialmente pela internet, ao ter nosso prefeito municipal, Nenê, ex-prefeito, Bugrão, ex-vereador, o Elton, a Madalena.
munícipes do Monense que estão aqui hoje acompanhando nosso trabalho. Eu venho aqui porque eu queria, de certa forma, além de pedir o voto de vocês nesse título para o Nenê, eu queria aqui publicamente agradecê-lo, né? Um homem aí de 70 anos já, lutador, trabalhando com seus afazeres, já contribui tanto para Dumont, ainda acha espaço no seu tempo para ajudar Dumont voluntariamente. Eu lembro que eu fui procurado e, junto com o Nenê, liguei para o Nenê e falei: Nenê, precisamos aí de um trabalho nas estradas para um desvio, né? Alguns empresários, na iminência da safra do amendoim, precisavam tirar os caminhões da nossa cidade, já que o fechamento do pedágio trouxe essa agravante, esse aumento do fluxo. E o Nenê, né, Nenê, percorremos lá todas as estradas, o Nenê achou a melhor forma de fazer o desvio, foi a campo, buscou as parcerias, conversou com os proprietários dos imóveis rurais, fez acontecer, conseguiu, junto com o Tê e o Fabinho, a fresa asfáltica. Estava lá ele no final de semana, também com o seu maquinário ajudando, fazendo acontecer, colocou em prática o plano e conseguiu. Está conseguindo, já está conseguindo concluir, se Deus quiser, esse desvio. Deu uma inovada também ali na colônia da Fazenda Albertina, necessário também aquela estrada pelo escoamento. E se Deus quiser, Paulo Vitor, ele vai também entrar no Distrito Industrial para conseguir fazer isso. Esperamos isso. Então, meu título nada mais é que um agradecimento ao Nenê, né? Às vezes a gente vê na rede social pessoas desinformadas que nem sabem o que estão falando, nem sabem o que está acontecendo, nem sabem qual é a necessidade desse desvio, que passará não caminhões de 20 toneladas, passará caminhão de 50 toneladas. Esse era o propósito, de desviar o trânsito. Temos escola, a rua Antônio Danese hoje praticamente divide a cidade ao meio, se a gente analisar já, o fluxo é grande, precisava de uma medida. Parabéns. Então eu peço a vocês o voto, né, para que o Nenê seja reconhecido pelo seu trabalho. Mais uma vez, repito, tantos afazeres hoje já com seus 70 anos e ainda luta muito por Dumont. Muito obrigado a todos. Continua em discussão. Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu não podia deixar de falar nesse dia histórico, né, que a Câmara Municipal pode conceder o título ao nosso ilustre Adelino da Silva Carneiro, no qual eu tive a oportunidade de ser vereador junto com ele, na gestão 96 a 2000, Raimundo também. Então, e esse homem sempre trabalhou com a ideia fixa no futuro do nosso município. Por isso, hoje eu só vou citar algumas coisinhas, 3 coisas assim. Ele tem, o Nenê, eu vou, para o dia da entrega da honraria, eu vou ter a listagem de tudo que aconteceu dentro do seu mandato. Hoje eu só vou falar de um que a gente não percebe, mas eu fui contratado pela prefeitura como o cargo comissionado para fazermos um reflorestamento na APP para baixo do cemitério. Só quem viu como que era aquilo, o tanto de multa que já tinha, e nós conseguimos reflorestar aquela área. 4.000 pés de árvores foram plantadas, que é para o futuro do do dia de hoje e os futuros filhos. O oxigênio está sendo gerado por aquelas árvores plantadas naquele lugar. E eu considero uma obra grande, porque 4.000 pés de árvores dentro do APP, para uma prefeitura, estava só gerando multa. O Nenê entrou e fez a obra. E também ele fez alguma coisa que está ajudando muito hoje, senão as nossas indústrias já tinham parado, que foi buscar a energia em Pradópolis. Nesse mesmo trâmite de fazer acontecer com os empresários da cidade,
ele conseguiu trazer, porque nós, Santa Helena, não sei como que eles estariam, hoje já tem energia renovável de placa, mas ajudou demais. O hospital poderia estar parado em alguns momentos, então, por isso, eu vou fazer a lista. Eu tenho a impressão de que ele fez mais de em 48 meses, mais de 48 obras, uma por mês. Então, por isso que eu acho que ele merece muito mais do que isso. No dia eu vou precisar de tempo, porque eu vou precisar falar bastante coisa sobre esse homem, isso além do social que ele faz na cidade. Por isso que hoje eu vim aqui só falar essas coisas. Eu tenho ainda 28 segundos, mas eu quero falar para o Misha, que ele falou a respeito do pórtico, e o pórtico está no planejamento. Só que talvez ele vai ter que ser mudado de lugar, porque ele já vai ficar muito dentro da cidade. Ele vai valer para pouco tempo, porque se nós tivermos que pôr uma câmera no pórtico, vai ter que ser mais lá na entrada da cidade, porque senão a pessoa faz os desvios. Então, não leva a mal, não, Michel. A ideia é boa, eu também já recebi isso, mas ali eu tenho a impressão que o material pode ser usado, mas vamos ter que levar ele para cima, fora da cidade, porque possa ter monitoramento através do pórtico. Então, por isso que eu quero que você entenda que, se caso não acontecer, é porque vai ter possibilidade de ser mais para frente, ok? Então, eu vou deixar para falar sobre o Nenê e outras oportunidades. Obrigado. Continue em discussão. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Saudar o senhor presidente, os demais vereadores, ao T, nosso prefeito, o Bugrão, o Elton, a Madalena, e ao homenageado da noite. Falar do Nenê é a coisa mais fácil do mundo. Essa pessoa aí, vereador, prefeito, quiçá um dos melhores prefeitos que passou por nossa cidade, é uma pessoa que está sempre à disposição, sempre na frente. Parabéns, Nenê. Nós devíamos ter mais pessoas que nem você. Quando o Eduardinho fala que ele tem 70, assusta nada, o bicho está com a cara de 50 anos, está novo. Vai ter muita lenha para queimar ainda. Parabéns, Nenê. Eu queria parabenizar o Eduardinho pela iniciativa, é merecedor. O Nenê realmente é um baluarte, é um nome, é um ícone na nossa cidade. Parabéns, Nenê, você é merecedor desse prêmio. Muito obrigado por tudo que você tem feito por Dumont. Continue em discussão. Bom, eu vou ter que falar. Uns 4 anos atrás, quando eu falava do Nenê, eu falava mal, hein? O Nenê foi o melhor prefeito do Dumont. Eu falava, foi não. Não foi não. Daí eu falei, não, o Nenê foi. Não foi. Daí eu fui analisando. Ele foi o único prefeito, um dos únicos, um dos melhores. Ele, na gestão dele, ele fez 2 creches, uma escola, fez o hospital lá embaixo e muito mais. Então, eu quero me desculpar pelas vezes, Nenê, que eu falei isso, que você não foi um bom prefeito. Mas eu não pensei e não tinha visto tudo que você fez. Então, me desculpa. Olhando para trás tudo que você fez, você é um dos melhores prefeitos que teve na nossa cidade. Me desculpa tudo que eu falei, que eu falo. Eu não nego, não. Eu falei, mas hoje eu retiro tudo aquilo que eu falei, que você foi um dos melhores prefeitos. Espero que o T seja melhor ainda, né? Se ele foi, espero que o T seja melhor ainda. E que assim vai crescendo, né? Parabéns, viu, Nenê? Continue em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Misha. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 27 de 2025, de 20 de 5 de 2025, do Executivo, encaminha projeto de lei número 23, de 20 de 5 de 2025. Altera para corrigir um erro material na lei número 1913, de 15 de dezembro de 2023. Revoga as disposições em contrário e dá outras providências. Dispensa a leitura, pois já lida no grande expediente. Dispensa o parecer das comissões, dada a urgência no projeto, na votação do projeto. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Coloque em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha.
Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 28 de 2025, de 20/5 de 2025, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 24, de 20/5 de 2025, que dispõe sobre obrigatoriedade da comunicação pelos cartórios de registro de imóveis e tabeliões de notas, que transmissões imobiliárias ocorridas no município de Dumont, para fins de controle de fiscalização de ITBI e IPTU e da outras providências. Dispenso a leitura, pois já lida no grande expediente. Dispenso o parecer das comissões, dada a urgência da votação do projeto. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Coloque em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 29 de 2025, de 20/5 de 2025, do Executivo. Denomina a estrada municipal localizada no município de Dumont como Estrada Municipal Pedro Diana e dá outras providências. Dispensa a leitura, pois já lida no grande expediente. Dispensa o parecer das comissões, dada a urgência à votação do projeto. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Coloque em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 30, de 2025, de 27/5 de 2025, do Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional na forma que especifique da outras providências correlatas. Dispenso a leitura, pois já lida no grande expediente. Dispenso o parecer das comissões, dada a urgência do projeto. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Coloque em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador Cezinha. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Terminado o expediente ordem do dia, passaremos então ao expediente explicação pessoal. O senhor vereador tem 5 minutos para suas considerações finais, sem a parte, respeitando a ordem do serviço, do sorteio. Vereador Eduardinho. Boa noite novamente a todos. Agradecer aí a aprovação do título de honra Almerton Nenê. Gostaria aqui só de concluir, aproveitar aqui o prefeito também, que a gente às vezes aproveita a presença do prefeito para cobrar alguma coisa, né? Que é importante isso daí. Nós temos que estar, né? Nós estamos aqui todo mundo no mesmo time, jogando a bola para fazer gol, né? Que é fazer a nossa cidade crescer. Gostaria só de registrar 2 situações. A primeira, parabenizar o Teio e o Fabinho pelo empenho que eles estão tendo no nosso hospital, parabenizar toda a equipe do hospital. Às vezes a gente pensa a ver alguma mensagem anônima, ou a pessoa, algum fato que acontece peculiar, alguma coisa que infelizmente não é a vontade de ninguém, acaba acontecendo alguma coisa que não agrada. Mas olha, eu vou falar que muitas pessoas procuram, e eu vou sem sombra de dúvida, Dumont está melhor que muitos convênios médicos aí, viu? Parabenizar eles, muitos momentos do dia que existia alguma fila, alguma coisa, tá percorrendo normal os atendimentos, a pessoa não espera muito, tem o seu remédio lá, tudo com o ar-condicionado nas salas, o café da manhã, almoço e jantar para quem está lá, recebendo uma medicação, aguardando uma regulação ou sendo acompanhado de alguém. Não gostaria de parabenizar. Muitas das vezes o prefeito e o vice estão lá no final do dia, no momento que é aquele horário que está todo mundo cansado, que às vezes trabalhou, precisa do hospital, eles estão lá para ouvir, para ajudar, a ver o que o cidadão precisa de melhoria. Também não poderia deixar de registrar, viu, Paulo, lá na Praça de Santa Rita,
O Teio e o Fabinho já estão fazendo um orçamento lá, um estudo, para fazer uma melhoria lá, inclusive, às vezes, até com playground, alguma coisa. Então, eles já estão empenhados, porque viu a necessidade, ali ficou um local muito bom. É igual a gente fala, aquela região ali, antes era o finalzinho de Dumont, ela está virando uma região central ali, legal, né? Muitas construções novas, muita gente morando lá, mas isso também é fundamental para a nossa cidade. Eu gostaria de registrar nesse dia, né? Parabenizar a todos os vereadores pelo trabalho, que é por aí que a gente vai, é para cima e para frente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Décio. Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu quero aqui, em primeira mão, o vereador Mischa, eu usei o tempo errado para fazer a justificativa daquilo lá, então eu até gostaria, viu, o diretor da Câmara, se puder mudar na ata a minha fala que eu falei do Mischa, porque eu falei fora do assunto que nós estávamos tratando, então se quiser, tiver como tirar daquela fala e pôr nessa fala aqui agora, senão pode retirar também, certo? Porque eu errei. Quando eu percebi que não era a hora de falar, eu já estava lá. Aí eu falei, agora já foi. Mas eu quero me justificar. Então, eu quero, nesses minutos que tem aí para falar aqui, a respeito da cidade, a respeito dos trabalhos que têm sido feitos pela administração, eu tenho gostado, eu até tenho usado pouco eles. Eu sei que eles estão empenhados. Esses dias eu precisei tomar uma medicação no hospital, lá estava o vice-prefeito lá, e conversou comigo lá. E eles estão indo direto na saúde, na educação, eles estão não medindo esforços para poder organizar um pouco mais a cidade. Por isso que eu acho que eles merecem elogios. Nas redes sociais eu não ponho nada nem defendo nada, mas aqui eu posso defender, porque as redes sociais, eles mudam as narrativas. Então, eu acho que estão indo bem. Eu acho que temos que continuar se empenhando, a cidade já está progredindo, e nós temos aí planejamentos, e vamos fazer de tudo para poder a cidade seguir em frente, sem deixar ninguém para trás. É isso que eles estão fazendo. Independente de quem precisa, eles estão tentando atender da melhor maneira possível. Por isso, parabéns ao prefeito, ao vice-prefeito, à Câmara Municipal, que ainda não tem negado nenhum voto aqui para a mesa da Câmara, para a comunidade. Por isso que eu acho que nós temos que caminhar unidos assim, para poder a gente chegar ao fim do ano e poder ter o tempo de administração sendo elogiado conforme está sendo aí na comunidade. Obrigado, prefeito, pela presença, o Nenê, o funcionário Bugrão, tem a Madalena, tem o Hérito. Então, obrigado pela presença. E o pessoal de casa que nos assiste e que nos dá muito apoio, é onde a gente conversa na cidade. Obrigado a todos. Uma boa noite. Vereador Marlon, vou usar a palavra. Boa noite mais uma vez. Fico hoje muito feliz, porque acabamos de aprovar a mensagem número 30 do Executivo, onde que tem a abertura de crédito adicional. E por que eu fico feliz? Aqui tem uma conquista nossa, né, de 3 anos atrás, mais ou menos, que é as academias ao ar livre, que ficou engavetada durante 3 anos, com dinheiro na conta, ficou ali a gente cobrando todo ano não, né? É todo ano porque a gente pode fazer uma indicação e um requerimento por ano sobre esse assunto. Então, foi 3 indicações e 3 requerimentos, mas quando tinha oportunidade eu cobrava mais uma vez. Porque todo mundo sabe qual que é a dificuldade de você conseguir alguma verba, né? Geralmente, o vereador ele não é tão bem visto quando não está com o prefeito, tanto em São Paulo quanto em Brasília, né? O vereador só passa a ser importante
agora na época da eleição, né, que eles estão querendo angariar votos, né. Prefeito, muito obrigado por ter mandado essa mensagem aqui. Isso aqui é um sonho, sabe? Porque quando você ganha uma verba, você fica com aquele sonho. Nossa, consegui, por que não faz? E pelo jeito vai sair do papel essas academias ao ar livre aqui. Queria também estar parabenizando aqui, mudando um pouco de assunto, mas não deixa de ser verba, né? Parabenizar a Márcia também, pelo trabalho feito hoje, né? Márcia, juntamente com o deputado Luiz Carlos Mota, que destinou R$200 mil para o nosso município, né? Para estar colocando a parte do playground aqui, né? Então, muita gente pede essa parte do playground. O prefeito, vai estar indo esse dinheiro aí, ó, R$200 mil. Pensa com carinho para colocar aqueles playground de plástico. Tira esses de madeira. Porque o de madeira vive quebrando. A gente tem hoje a experiência aqui na Praça do Idoso, lá na Praça Santa Rita. Se colocar um de plástico, acho que é mais atrativo, porque tem muitas mães que saem de Dumont para poder levar seus filhos, né? Ribeirão, Sertãozinho, que tem esses playgrounds aí colorido, que chama a atenção. Então, vem em boa hora. E o que a Márcia fez hoje, né, o pessoal vai falar assim, ela se atrasou. Não, porque assim, ó, vou falar um ditado do bem popular mesmo. Garoto que não anda, não vende picolé. Hoje você foi vender picolé e trouxe o dinheiro de volta. Parabéns, eu acho que tem que ser assim. Todos nós, vereadores, temos que ir atrás de verba, porque não adianta só cobrar. Você cobrar faz parte, fiscalizar faz parte, mas você tem que dar condição para o executivo fazer também. Parabenizar a indicação do Ignaldo, que ele fez também, sobre a quadra de bocha, né? Já deixou bem claro, né? Se possível, caber uma quadra de bocha, ou a de malha também, que fale para ele que vai estar correndo atrás de recurso. Tem que ser assim. Tem que ser cobrado, mas vamos dar condição também para o executivo. Tá? No mais, boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Vereador Paulo César. Vereador Cezinha. Boa noite a todos, novamente, todos presentes, quem nos acompanha na rede social. Quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer o nosso prefeito por ter atendido uma das indicações que a gente fez ali na rua Eugênio Guidalina, a iluminação, e também aquele bueiro que está sendo feito, que vinha prejudicando os moradores ali. Agradecer também, em nome deles, mandaram agradecer pelo trabalho que está sendo feito. A rua está clara, bem segura, e também o mau cheiro já diminuiu. Muito obrigado. E também aos funcionários que ali estão prestando serviço. Ao Vaniel, que também é um dos secretários ali, que está sempre ausente na mensagem que a gente manda para ele. E eu sei que... Perdão, presente, isso. Eu sei que o nosso prefeito, ele já está, quando ele recebe uma mensagem de manhã cedo, ele vê ali, ô chefe, ele já tem ouvido muitas mensagens, ele já se assusta, né? Direto ele vai ouvir, ô chefe, bom dia. Agradecer, ou seja, também pedir até os vereadores que estão aqui e aproveitar que o prefeito está aqui para que nós possamos dar uma atenção maior à Vila Riso, né? Você entrando lá na Vila Riso, você vê que, a gente vê que faz parte, parece que faz parte de outra cidade, certo? Você sobe ali e faz parte de outra cidade. Então tem coisas desorganizadas, terreno, como o vereador mencionou, o cidadão limpa o terreno e deixa a frente da calçada com mato. Então tem casas que foi entregue, abandonada, pé de mamona, tudo é realmente triste. Que nós possamos ter uma atenção para ali, ou fazer um mutirão o mais rápido possível para a gente fazer uma limpeza, uma ordem naquele bairro, né? Se possível, um fiscal, assim como foi mencionado, para colocar a ordem naquele bairro ali. É isso. Boa noite a todos. Vereador Mischa. Boa noite a todos novamente.
Primeiramente, o Décio, queria parabenizar o Décio pela essa iniciativa, Décio, sobre a mobilidade urbana aqui na cidade. A gente vê que o nosso trânsito está bem defasado, né? Então, tem muitas coisas aqui que a gente, mesmo sem dinheiro, dá para a gente melhorar. Ruas que contramão, ruas que dá para ir e voltar, mão dupla, dá para a gente fazer bastante coisa. Então, ideal mesmo a gente marcar essa audiência aí, uma reunião aí, para a gente ver as melhores condições, né? Primeiramente, já sem dinheiro, ver algumas coisas, e depois, se conseguir verba, alguma emenda aí, a gente melhora ainda mais, né? Mas a gente está precisando, sim. Nosso trânsito está defasado, né? Então, a gente precisa de melhorias nesse quesito aí. Outro ponto que a Márcia comentou aqui, sobre as faltas abonadas. Então, a gente precisa olhar mesmo. Então, o pessoal merece, né? A gente precisa dessas faltas abonadas, precisa voltarem, pessoal. São 6 faltas no ano, né? Abonada que tem direito, então a gente precisa voltar mesmo com essa lei aí. Então, me procuraram também, só que já tinha passado o tempo de a gente entrar com essa indicação aí, de falar aqui com vocês, mas aproveitando que o Tê está aqui, para a gente olhar com carinho essa solicitação. E, para finalizar também, a gente falou da lei sobre a limpeza de terrenos e calçadas, né? Então, a gente vê que precisa mesmo, né? Sempre precisou. Infelizmente, uma parte da população, no passado, perseguia, né? O Cezinha até comentou de fiscal, colocar fiscal em bairros. Muitas críticas, né? Mas faz parte do trabalho. Se ele está lá para fazer essa cobrança, então o fiscal está lá, vai ser cobrado pela prefeitura, porém a população, algumas pessoas vão lá e criticam, mas esse é o serviço dele. A gente tem que manter a cidade limpa, a gente sempre fala sobre limpeza e organização. Então, a gente precisa cobrar, é lógico que não é sair multando todo mundo aí, é orientando, dando prazo, porque ninguém tem, ainda mais em épocas de chuva, né, que o mato cresce a todo instante, né? A gente viu no começo do ano aí como a prefeitura sofreu para manter as limpezas dos bairros aí. Agora que entra o frio, né, então dá uma amenizada, mas na época de chuva é complicado. Então, exatamente como o Marlon falou, acredito que quem tem terreno aí, quem tem terreno vazio, então a pessoa acredito que as pessoas têm o dinheiro para pelo menos manter a limpeza do mato e da calçada ali, né? Então, faz bem aí essa indicação aí. Do mais, é só isso. Obrigado a todos presentes aí e a todo mundo que está nos assistindo. Vereadora Márcia. Hoje o dia para mim foi produtivo, né? Foi um dia especial. Estou muito feliz, né? Dumont foi contemplado por a emenda 200 mil com o deputado Mota, com a ajuda da nossa assessora Pamela. Obrigado, deputado. Obrigado, Pamela. Fico muito feliz. Esses 200 mil vai ser ampliada para brinquedos nas praças, né? Para as crianças, porque aqui em Dumont nada tem para as crianças brincar, na parte da tarde, a mãe levar seu filho. Então, prefeito, 200 mil aí, pelo menos, colocar em 2 praças, pelo menos, eu acho que dá para colocar bastante brinquedo, com 200 mil, fazer bem feito. Muito obrigado, prefeito, também, né, que me ajudou nessa também. Estava junto com o prefeito, assim, pedindo para ele o que eu podia estar pedindo para Dumont. Estou muito feliz por essa conquista, isso aí é muito bom, porque a gente vem aqui, só pede, quero praça, quero isso, quero aquilo. O vereador não é só para pedir para o prefeito, o vereador tem que buscar emenda, tem que buscar dinheiro para poder o prefeito fazer. Não adianta a gente pedir aqui, o prefeito não tem dinheiro, o chefe executivo não tem dinheiro. Então, vamos ajudar com o prefeito aqui, nós tudo, graças a Deus, a maioria está indo buscar verba, é assim que tem que ser. Eu quero agradecer também, né, eu estou aqui uma indicação aqui de ar-condicionado no hospital, da cadeira confortável, e está lá. Parabéns, prefeito, o vice está sempre lá, as funcionárias, Cidinha, gente, como é que eu falo o nome? Que eu esqueço, a Thalita, a Roselaine, o doutor Danilo, todos os funcionários do hospital estão de parabéns. O que está acontecendo
acontecendo no hospital, está muito bom. Tem as pessoas que falam mal lá no Facebook, que vai lá falar mal e nem põe as caras. Isso aí é para poder falar mal do nosso belíssimo trabalho que a gente está fazendo na nossa cidade. Então, pode falar mal, gente, pode atacar o pau. O povo que vai lá, que sabe o que está acontecendo, sabe que o hospital está muito bom. Elogio muito bem o hospital. Parabéns, prefeito. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Vereador Egnaldo. Uma vez, uma boa noite a todos. Eu queria parabenizar a Márcia. A Márcia ela é do PRD, é isso, Márcia? Seu partido. E hoje ela foi no nosso candidato do PL, o Mota. Quando eu fiquei sabendo, a Pâmela, nós conversamos. A Márcia é uma excelente vereadora, está em boas mãos. A Márcia foi, fez a solicitação e foi entregue a ela. Isso é trabalhar conjunto. Isso é ser parceiro. Em momento algum eu criei obstáculo. Não, a Márcia é uma excelente vereadora, compete, dá a ela esta verba que ela vai saber destinar. Então, parabéns, Márcia, parabéns a Pâmela e ao assessor Mota. É assim que nós devemos trabalhar. Pâmela e o Mota. Ah, eu falei assessor Mota, então desculpa, Mota. Eu te rebaixei, mas agora eu vou te levantar. A assessora Pâmela e o deputado Mota. E a Márcia falou uma coisa muito importante. Nós, vereadores, é fácil fazer indicação, faz isso, faz aquilo. Tem que sair da cadeira, ter o carro aqui da Câmara, vai para São Paulo, busca seu deputado, a verba menor que for que venha, é de grande valia. Então, parabéns à Márcia, e todos nós devemos seguir o exemplo dela. Pega o carro aí, pega a estrada. Queria parabenizar também o Cezinho em relação à Vila Rise. Só que a Vila Rise já está sendo contemplada com a praça, já está quase a verba já chegando. Então, aquele povo é merecedor, é um bairro que foi totalmente esquecido pelas administrações, tá? Mas que agora, com certeza, nessa daqui, do Teio Fabinho, vai ser restaurada. E um outro assunto que tem causado muita polêmica aqui é essa mobilidade urbana. Realmente, Dumont hoje cresceu desordenadamente, não existe sinalização viária, nem horizontal, nem vertical, de solo. Então, eu pediria ao prefeito, né, que agora terminando a avenida, que já está quase terminando, entregar esse pórtico também da entrada aqui da cidade, que já se pegue firme nessa, além de fazer a mobilidade urbana, fazer esse estudo junto com a população e com pessoas representativas da cidade, que se passe a melhorar essa sinalização da cidade, porque Dumont realmente ficou muito para trás. Uma boa noite a todos. Terminadas as considerações finais, para se cumprir a resolução número 2 de 2009, peço que o senhor vereador Mischa faça a leitura da passagem bíblica. Não se iludam. Com Deus não se brinca, pois cada um colherá o que tiver semeado. Quem semeia na própria carne, da carne colherá destruição. Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam ao vivo através do YouTube, Facebook e Instagram. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 29 de maio de 2025. Boa noite a todos.